Chamar aqui para a nossa conversa, abrindo o programa de hoje, a repórter Caroline Lacerda. Não, Vitor Potts, não está por aí. Então daqui a pouquinho a Caroline vem destacando números do IBGE, né, Lana? Porque ontem a gente destacou aqui no Bastidores números positivos do CAGED, que apresentou já uma boa abertura de vagas, com bons reflexos já nessa retomada da pandemia. Mas hoje o IBGE, que tem os números mais amplos, divulgou aí um balanço um pouco pior, justamente porque pega aquele pessoal que está fora do mercado de trabalho, o pessoal que já trabalhava no mercado informal e continua sem ter uma assistência aí financeira no fim do mês. Né? Isso, exatamente. O que aconteceu pelo já terceiro mês seguido, do ponto de vista do IBGE, desse levantamento, é que o número de pessoas que antes estavam em casa, em isolamento, e agora decidiram procurar por um emprego, portanto engrossam a lista dos desempregados formalmente, esse número aumentou em 1.100.000 pessoas no mês passado. Então, o resultado, a gente tem um percentual de 14,4% de desempregados da força de trabalho no Brasil, e isso representa 13.800.000 pessoas. É um grupo muito grande, mas, segundo o IBGE, o número, a lista dos desempregados aumenta bastante, porque o grupo de pessoas que antes estava em casa, com a ajuda do auxílio emergencial ou com a ajuda de familiares, se virando, agora saiu de casa em busca do emprego, então ele se declara desempregado, e aí a lista aumenta mesmo, mas é o pior resultado desde 2012, viu? Então... E o que chama atenção, né, Cláudio, que a gente fica na expectativa justamente porque muita gente ainda está segurando as pontas com o auxílio emergencial, que tem data para terminar, né? E a gente fica no radar ali para os impactos quando isso, de fato, deixar de existir na vida de muitos brasileiros, né? E eu fico me lembrando que esse número é um número parecido com o desemprego no final do governo Dilma, né? Superava os 14 milhões, hoje são 14 milhões e meio, mas eram mais de 14 milhões os desempregados naquela ocasião. E é impressionante porque não tinha pandemia, né? Não tinha Covid-19 assustando as pessoas, não teve a paralisia total da economia como a gente viu este ano, né? O que agravou muito a questão do desemprego. Enfim, não houve uma tragédia econômica, não apenas local, mas mundial. E é só para, assim, eu me dando conta de como a gente sofreu e não sabia, né? Sofreu muito e só que o sofrimento econômico daquela ocasião foi ainda mais incompreensível, porque não havia uma razão objetiva, a não ser mesmo os erros, né? Os desacertos cometidos pela equipe econômica da época. A Caroline Lacerda está com a gente agora, só para detalhar, Lana, ela tem mais informações sobre essa divulgação importante hoje do IBGE, né, Caroline? Boa tarde para você. Boa tarde, Cristiano. Pois é, o número de desempregos no país atingiu 13,8 milhões de pessoas no trimestre encerrado em agosto. A taxa de desocupação, 14,4%, foi a mais alta da série histórica iniciada em 2012. O número foi de 8,5% frente ao trimestre anterior. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. O nível de ocupação caiu 5% na comparação com o trimestre encerrado em maio. Com 46,8%, esse foi o mais baixo da série, com 81,7 milhões de pessoas trabalhando. Quando comparado ao mesmo trimestre de 2019, a queda é de 12,8%, o que representa 12 milhões de pessoas a menos no mercado de trabalho. A população ocupada diminuiu em 8 dos 10 grupamentos de atividades. Somente em uma houve recuperação de 2,9%. Ainda segundo a pesquisa, com maiores restrições no mercado do comércio, muitas pessoas tinham parado de procurar trabalho. Agora há um movimento maior no mercado de trabalho em relação ao trimestre móvel encerrado em maio. Obrigado, Caroline Lacerda, falando conosco direto do Rio de Janeiro, Lana. Importante destacar o que o Régis de Oliveira disse. IBGE jogou água no chope na véspera do feriado. É uma notícia que desanima um pouquinho, gente, mas eu vou ressaltar o que a Carol estava explicando e o que foi a justificativa do IBGE. Essa frase foi aqui do pessoal participando na nossa live no YouTube, no Bastidores do Poder. Participe também sempre que puder e a gente está de olho. O que aconteceu? O IBGE divulgou esses números e aí parece um contraste com o que estava acontecendo com os números ontem que a gente mostrou do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Né? Ali no CAGED é o Ministério da Economia, vaga de emprego formal, carteira assinada.
O IBGE tem um retrato muito mais amplo, não é só o que as empresas retratam, o que as empresas repassam de informação dos funcionários que foram contratados ou demitidos, porque o CAGED é só essa conta, né? Quantas carteiras foram assinadas no mês passado, quantas carteiras deram baixa no mês passado. E aí eles têm um saldo que a gente deu ontem, positivo, de 313 mil novas vagas de emprego formal. É o número certo, aí, né? Entrou, saiu, pois quase um balanço é financeiro. certinho, Né? é bem certinho, fechadinho. Esse é o número de emprego formal. E aí, a gente veio ontem falando aqui para vocês que o desemprego tinha caído, entre aspas, no mês passado, e agora vem dizer que o desemprego avançou. É porque o retrato do IBGE, pessoal, é muito maior. Eles olham não só quem conseguiu assinar a carteira, quem se demitiu, é quem está procurando, quem está desalentado, quem gostaria de trabalhar, quem trabalha menos do que gostaria. Então, esse é o retrato maior tirado pelo IBGE, e a gente pode mostrar para vocês que, pelo menos de um ponto de vista mais geral, as pessoas querem voltar para o mercado de trabalho e 13 milhões e 800 mil pessoas não estão conseguindo neste momento. Esse é o número de desempregados, esse é o número que foi atualizado hoje.